é um tema sensível e é um tema da década. No entanto, eu tenho 5 décadas, né? E essa década última agora é a década em que esse tema está mais em evidência. Esse tema está em evidência por causa de alguns fatores. O maior deles é a questão daquilo que se chama de violência, né? Então, há estatísticas que dizem que essa parcela da sociedade se tornou uma parcela marginalizada, né? Uma parcela maltratada, e aí, em consequência disso, foi preciso, então, criar normas, leis e formas de diminuir, coibir o avanço dessa violência. Atualmente, não existe lei formulada em defesa do comportamento homossexual. O que tem é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de atrelar a questão da homofobia ao racismo, né? Então, mas não é uma lei vigente, porque quem faz as leis é o Congresso Nacional, do qual representa toda a população, né? Essa é tida como uma minoria, e há bandeiras políticas que defendem essa linha, né? E elas acabam, então, essas bandeiras acabam, de certa forma, se projetando em cima como detentores de defesa desse espectro social, né? Dessa questão comportamental social. Como a aula de vocês é ética e cidadania, a gente tem que ver que ela está atrelada à mãe de todas as ciências, que é a filosofia, né? Então você tem ali desde Platão, Sócrates, Aristóteles, toda essa construção filosófica que acabou, então, essa filosofia grega, né? Ela acabou, então, ganhando os contornos principalmente da educação, da ciência, né? E essas construções filosóficas, elas se davam por meio de debates como esse, onde se chegava a consenso, e aí então se estabelecia o norte a partir do diálogo, da conversa entre todos. Do outro lado, a proposta da professora como a questão religiosa vive de forma antagônica a essa mudança social, ou essa transformação social. Como que esse antagonismo, essa distância, uma certa oposição na questão mental influencia a violência retratada hoje? De fato, isso é procedente ou isso é apenas um mecanismo de defesa dessa sociedade marginalizada? Bom, eu estou fazendo as minhas primeiras considerações, tá bom? Tá. Então nós vamos olhar então primeiro a questão do cristianismo. O cristianismo, ele tem uma raiz iniciante. Essa raiz que inicia o cristianismo é chamada de judaísmo. O judaísmo é uma linha de pensamento criacionista. Então a ideia de criacionismo, em contraponto à ciência evolucionista, criacionismo é uma linha principalmente dessa civilização, né, que é a civilização do chamado Médio Mediterrâneo, da região da Mesopotâmia, ou antigamente era chamado de Crescente Fértil. Era um lugar onde está atrelado ali Iraque, Egito, né? E logo depois você tem aí a outra formação, que é a formação árabe. Então você tem de um lado os judeus, do outro lado os árabes, que são da linha criacionista, né? A questão da filosofia, ela não está ligada à questão do criacionismo. Ela está ligada à questão grega. Aí na questão grega você tem um sistema religioso diferente. Junta o sistema religioso grego com o sistema religioso, no caso italiano, trazendo para os nossos dias, mas é o chamado romanismo, que tinha também outra estrutura. Uma estrutura que não era religiosa, mas uma estrutura de heróis, né? Quando o cristianismo se forma, ele se forma com esses elementos. Nota, eu estou separando o cristianismo do judaísmo, certo? Ele se forma com esses elementos. Os elementos do judaísmo, porque justamente naquela região que forma a ideia de cristianismo, que tem o seu ponto inicial a pessoa de Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo é a pessoa inicial desse ponto dentro da história, como aquele então que alavanca o início do cristianismo. Então de um lado você tem o judaísmo, do outro lado você tem o cristianismo. Na questão do judaísmo existem escrituras próprias relacionadas. Você tem no caso a Bíblia, o que nós chamamos hoje, tanto católicos como evangélicos, de Velho Testamento, certo? No Velho Testamento ou a Torá, ou conforme queira chamar pelo Islã, que depois eles têm outra linha de raciocínio, mas também eles aportam a escritura do Velho Testamento. Você tem essa estrutura. Aí você tem a estrutura do Novo Testamento, que ela já é mais romana, né? Porque ela vai ter influência grega, o Novo Testamento vai ter influência hebraica, no caso hebraico, e aramaico, que era uma língua também ali misturada entre eles, que é a conjectura da linguagem do povo da época que constrói então o Novo Testamento. Para o Velho Testamento, a definição real dela é aquilo que é chamado de Torá, ou lei, né? A lei. Então o Velho Testamento ele é calcado na lei, é a estrutura de formação do Velho Testamento. A lei, que são as normas que regram o comportamento, a vivência, a questão social, essas leis elas são hoje até defendidas dentro de uma linha de raciocínio que nós temos, né, de construção de leis, que é o direito, ok? Então o direito tem dentro dessa estrutura as suas bases. Aí você tem essa questão das leis. Já no Novo Testamento, a palavra imperativa é o entendimento de todo o velho. Essa palavra imperativa quer dizer palavra forte, a que impera, a que sobressai, a tônica, né? É o amor. Então, o Novo Testamento, a palavra amor, ela se distingue. No Velho Testamento, a palavra lei se distingue. No questão da lei, a lei ela tinha uma sentença. A quebra da lei resultava numa punição. Essa mesma estrutura vem para o direito de hoje. A quebra da lei, das normativas, ela vai produzir um efeito, né? Por isso que hoje a gente tem as cadeias, os presídios, as correções, né? As formas de corrigir alguns desvios. Tudo isso vem dessa base civilizatória. No caso, né, a influência direta aqui do povo hebreu, né? Vou chamar de povo judeu ou povo hebreu. Já no Velho Testamento, essa questão do comportamento, ele já era um comportamento natural das civilizações, então sempre houve. A questão da homossexualidade, ela sempre existiu. Dizer que isso é coisa do nosso tempo não é. Sempre existiu. Mas em relação à questão da lei, havia uma severidade em relação a essa questão do comportamento, por causa da ideia principal da formulação das leis, que separava a questão do sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Então essa é uma estrutura, essa estrutura própria de uma civilização, de um povo, que se construiu dentro dessas bases, dessas normas. Essas eram as normativas deles. Não é, porque hoje, atualmente, essa interpretação ela mudou muito dentro dessa grande democracia, que é a chamada democracia detentora da escritura do Velho Testamento, que é o povo judeu, né? Ou Israel. Israel hoje é o terceiro país no mundo, ou o primeiro, não tenho certeza, de uma democracia sólida, e a maior parada gay dos tempos atuais tem a sua maior força em Israel. Então eles são um povo democrático. A construção democrática é justamente a participação das diversas formas de pensar e essa liberdade. Acontece o seguinte, que a liberdade ela só tem efeito quando parâmetros asseguram essa liberdade. Se ultrapassar esses parâmetros, eu vou chamar de limites, a consequência é o abismo. O abismo nada mais é do que o desregramento total, ou aquilo que hoje é chamado de anarquia, né? Todo mundo entende, porque aí foge-se as regras, foge-se as leis, foge as questões comportamentais, e aí perde-se
esse senso da própria palavra ética, né? E a palavra ética nada mais é do que ela vai direcionar essa questão de que é uma construção, mas essa construção tem ali um formato que limita. Eu posso ir até aqui, depois daqui é o abismo, é o precipício. Então, essas barreiras, elas existem justamente para que eu não me perca, né? Dentro dessa mesma formação, foram criadas então as instituições. As instituições, elas existem debaixo dessa questão da liberdade. A liberdade é uma tônica, só que mesmo essa questão da liberdade, ela impõe também alguns freios. A mesma coisa em relação à lei, também tem freios, né? Não é que os freios são uma questão limitadora, é que se não houver eles, a gente perde o norte. Isso é para tudo, é para violência, né? Isso é para opinião sobre a opinião do outro. Então a questão ética, ela vai limitar o acesso à violência ou a, vamos dizer assim, a glamoralização da violência. Ela vai diminuir o aspecto da liderança porque ela vai impor limites. Então, eu sou livre, mas eu sou livre até certo ponto, certo? Então, a ética, ela vem dentro dessa questão. Agora, a questão da cidadania não, é o meu exercício como cidadão. Então, o meu exercício como esse ser livre. Mesmo eu sendo um ser livre, na minha forma de pensar, de falar, de compreender, de enxergar o mundo, tem limites também, eu não posso ultrapassar esses limites. Esses limites, eles foram construídos de forma civilizatória. Foram através das civilizações, que nós temos aí várias conhecidas, maias, incas, astecas, né? Grego, romano, helenistas. Você vai ter várias linhas civilizatórias que foram formulando, e aí chegando a esse consenso de limites para a nossa liberdade. Então, a verdadeira liberdade é aquela que impõe limites. É para vocês entenderem. Então, vamos lá. Toda e qualquer violência extrapola o limite. Se eu for traduzir a palavra ética numa palavra, se é que tem como fazer isso, mas é a minha forma de enxergar o mundo, é o chamado equilíbrio. O equilíbrio dentro da projeção do som é aquilo que é agradável, suficiente para não prejudicar as outras vozes em relação ao meu ouvido, né? O equilíbrio do som é o 0 dB. O equilíbrio nosso, por exemplo, na matemática é o 0. Ele é o equilíbrio, porque tem para mais e tem para menos no 0, né? É a questão do positivo e do negativo também, né? Para baixo e para cima. Então o equilíbrio é de fato a posição ética a se defender. Então, de todas as formas, as transformações que nós temos sentido hoje, elas carecem dessa palavra equilíbrio, em todos os campos. No campo religioso, no campo ideológico, no campo educacional, no campo das ideias. O equilíbrio deveria ser o norte, né? Porque o equilíbrio é o término da lei e o início do amor. Onde a lei vai ter sentido. Tá bom? Eu estou filosofando, tá? Vocês desculpem, de vez em quando eu dou essas filosofadas, né? Aí eu fico lembrando muito dos pais da filosofia. Mas, fazendo essa introdução para vocês, porque o tema, ele, na verdade, o que ele carece? Ele carece de uma cosmovisão além das construções que foram feitas ao longo dos anos. A cosmovisão acerca desse tema tem que nos elevar e não nos diminuir ou nos prender. Nós, como seres éticos, todos nós, seres pensantes, nós temos que perceber o seguinte: toda e qualquer discussão ou todo e qualquer atrito que haja
entre o pensamento tem o ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio tem o a favor e o contra. E o equilíbrio, ele vale para os dois lados. Ele não pode pender só para o lado do que é contra, e ele não pode pender só para o lado do que é a favor. As instituições, elas existem justamente para isso. Então, elas figuram o equilíbrio. Tem normas nas instituições. As normas balizam o nosso comportamento, baliza a nossa forma de aquisição de conhecimento, as normas balizam a nossa condição na sociedade que vivemos, sem nós ultrapassarmos o limite, a liberdade. Se nós ultrapassarmos a liberdade, nós irrompemos com as barreiras impostas pela ética. Ok? Tá bom? Fiz a minha fala introdutória, fico à disposição de vocês para as dúvidas. Por favor, um de cada vez, tá? Calma. À vontade, tá? Fiquem à vontade. E sem temor. Sem temor. Não precisa ter medo ou vergonha de qualquer pergunta. As dúvidas, elas são importantes. Eu vou falar, lógico, aqui dentro da minha visão de um estudioso, né? Então, mas tem a questão pastoral, sim. Eu cuido de pessoas, né? Mas tem a questão também de um estudioso. Então, é mais ou menos nesse campo, que é o campo de vocês, é nele que eu quero aqui dialogar com vocês. Esses são os alunos. Vocês fizeram perguntas? Elas foram catalogadas? Não tem? Não. Se tivesse escrita, facilitava, né? Mas aí nessa hora realmente a gente fica com aquela, será que eu vou falar? Né? Eles estão tímidos, viu, pastor? Porque não são assim. Essa fala é bem... Não, é normal. Normal. Fala assim, ó, minha amiga mandou perguntar. Isso. Alguém pediu para saber? Vamos lá? Não se acanhe. Eu filosofei demais, não deu tilt não, né? Tá tranquilo aí, né? Boa, né? Eu achei que a sua fala foi assim, um resgate histórico fantástico. Porque essa é uma construção, né? Sim. Essa é uma construção. O que acontece nos dias atuais é o seguinte: nós temos um volume maior de pessoas. Nós temos um volume maior de pessoas na área do conhecimento. Então, automaticamente, nessa seara, né, que é a seara do conhecimento, das indagações, das questões, dos questionamentos, das perguntas, conforme ela vai ganhando volume, o assunto vai ser aventado, né, ele vai chegar, e esse assunto precisa caminhar no campo da filosofia, socrática, aristotélica, platônica, não importa, mas eles são os pais pensadores. Né? Então a gente volta a essa raiz para a gente entender o fenômeno, porque esse é um fenômeno. Esse é um fenômeno do tecido social atual. O tecido social atual é um tecido totalmente diferente de 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer parte desse tecido social. Então hoje o tecido é outro, e esse tecido social ele tem que ser visto, né? O que está acontecendo com ele? Tecido social, como ele está sendo formulado. Quem está se beneficiando desse tecido social? Vocês já viram falar que na guerra sempre tem um lado que lucra? Não é? Os que estão por lado dos armamentos, os que estão por trás dos negócios. Essa seara do pensamento também tem gente que lucra. Tem gente que aproveita dela e surfa nela e se beneficia. E eles estão aí, são entes públicos conhecidos por todos nós. A gente sabe os nomes deles. E eles caminham muito bem nesse tema se projetando. Então esse, como é um tema acadêmico e nós estamos aqui, nós vamos caminhar dentro dessa direção do conhecimento, a gente tem que chegar com o chamado senso crítico. O senso crítico nada mais é do que você colocar diante de você todos os pensamentos e chegar com o seu consenso. Eu, por exemplo, para eu chegar a um tema, eu não fico só com um volume, com um autor, com um influenciador. Eu ouço muitos. Então eu ouço Vygotsky, eu ouço Freud, eu ouço Piaget, Emília Ferreira, eu ouço isso daí. Esse é de um espectro, né? Mas eu vou lá para o dicionário
como é que é o mesmo nome que eu esqueci, agora há pouco eu falei? Webster. Outro dicionário também importante, vou para o dicionário da língua portuguesa, eu vou e faço comparações. Eu vou para a Bíblia, eu uso as diversas linguagens bíblicas, tem o Novo Testamento na linguagem de hoje, a Bíblia na nova linguagem interpretada, King James, e aí tem um monte para eu dissecar um assunto, eu tenho que colocar na mesa todas as influências e todos os pensamentos, para eu chegar no meu consenso, esse é senso crítico. Eu aprendi isso lá no 4º ano, na escola de Crockett de Sá, perto de Ouro Preto. Quando eu estava na 4ª série, não tinha 4º ano na época, 4ª série, eu já aprendi com a minha professora de que a gente tinha que ter um senso crítico. As ideias existem, mas eu tenho que ter a minha. As opiniões existem, mas o que vale é a minha. Só que a minha, ela não pode ser apenas um contraponto à opinião dos outros. Eu tenho que construir ela com os outros contrapontos. É contra, é a favor, é a favor, é a favor. Eu peso e trago para o equilíbrio, né? Vamos lá, podem perguntar. Desculpa, eu me empolgo na filosofia. Eu gosto dela. Vamos lá, Belbrão. Eu vou começar com ele aqui, à minha esquerda. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta bombástica. Não, tranquilo, moça. Tem, né? Não, pergunta. Não vai me dizer que eu assustei vocês. Poxa vida. Vamos, pergunta. Você parece intelectual. Vamos. Você, meu bro. Vamos. Pergunta. Esse vai perguntar. Esse aí, ele não é o mais falante, não? Pastor, eu acho, eu tenho aqui o grupo. Sim. Porque o que eu pedi para eles? Que eles escolhessem o tema e colocassem nos argumentos uma argumentação, no papel e eles me entregaram e está aqui. Ótimo. Tive um material que eu estou guardando, porque a ideia é, enfim, fazer outras coisas com esses Maravilha, põe o norte aí. Muito bem. E aí, eles colocaram aqui 4 questões. Eu posso fazer as 4 ou uma de cada vez? Uma de cada vez. Então eu vou mandar. Não, é melhor fazer as 4 que vai estar correlacionado. Vai estar correlacionado. Isso. Então tá bom. Vou colocar assim, escolhemos esse tema, pois é um assunto que abrange muitos pontos que precisam ser postos em debate. Levantamos alguns pontos interessantes para este debate. Isso aqui é da ideia deles, da cabeça deles. Perfeito. 4 alunos aqui da sala, que inclusive estão todos aqui. Se a internet influencia na orientação sexual, ser LGBTQIAP+, é falta de Deus ou falta de procurar a igreja? A convivência com pessoas LGBTQIAP+, influencia a sua orientação sexual, colocar aqui opção sexual, orientação sexual. Ser LGBTQIAP+, é uma escolha da própria pessoa? Então, essas foram as questões que o grupo colocou como, enfim, ideias ali para serem debatidas sobre o tema. Nossa! Interessante, hein? Muito bom. Uau! Eu não posso dar minha opinião. Tá bom? O que eu posso fazer é fazer alguns levantamentos históricos a respeito disso. E a minha opinião, né, se eu caminhar com elas, já deu para vocês perceberem qual que é a minha opinião, né? Você tem então a questão religiosa, você tem a questão filosófica, você tem a questão social, né? Aí você tem a questão comportamental, aí você tem a realidade atual, contemporânea. Então nós vivemos uma contemporaneidade num tempo onde a informação ela chegou até nós muito rápida e o mundo todo veio para dentro da nossa estrutura mental. Hoje nós somos pessoas totalmente diferentes. É só vocês verem a realidade dos avós, dos pais em relação à tecnologia. Não é uma questão de atraso, mas é uma questão da adaptação, né? E esse fluxo de informação
como que ele influencia a gente diretamente. Nós somos seres que nós somos formados a partir de uma linha do tempo, e essa linha do tempo ela é preparada até mesmo dentro do termo educacional para que a gente vá evoluindo conforme as etapas vão passando. Então nós somos esses seres assim, de etapas, de épocas, né? Piaget, ele vai falar uma coisa em relação à questão da formação humana. Freud também. No caso de Freud, que é o pai da psicologia, vamos chamar de psicologia moderna, mas não é tão moderno assim, né? O Freud, para quem não sabe, né? Ele é contemporâneo de Marx, próximo de Engels, né? Aí, nossa, que nomes que são esses, professor? Vocês vão saber aí quando vocês estudarem sobre a questão do iluminismo, né? A chamada Era das Luzes e tal. Então tem uma época na nossa história em que esses pensadores vieram à tona, né? Influenciados por uma linha de pensamento vamos dizer, do 13º milênio, chamado humanismo. No 13º milênio para cá, o homem é o centro do universo. Antes disso, Deus era o centro do universo. Depois disso, o homem passou a ser o centro do universo. Tudo pelo homem, né? Você vai ver isso no outro tema, que é a antropologia, que é um ramo da ciência que estuda a questão do homem, né? Então você tem a questão do humanismo, e o humanismo ele vai fazer uma ruptura, ele vai provocar uma ruptura na religião. Essa ruptura na religião, ela se dá dentro da própria religião, onde a gente vê aí o chamado protestantismo. Então o protestantismo vem justamente dessa ruptura, onde o resgate do homem, o homem entra no centro da história. Ok? Então de 1400 para cá, as transformações foram acontecendo a cada 100 anos. As revoluções foram acontecendo. O que influencia nós aqui é a Revolução Industrial. Vai influenciar nós no estudo que vocês estão fazendo aqui, no estudo técnico, né? Então você tem a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial ou a Revolução das Máquinas, você já tem aí a questão da produção e a implementação do capitalismo, certo? Todas essas estruturas, elas vão mexendo com a base da sociedade até então, que era a família. A família passa a ser o ente mais influenciado pelas transformações que vai ocorrendo no mundo. Até 1980, 70, 60, 80, a questão tecnológica não era tão pujante. Aí você tem a questão do computador, né, desde a Segunda Guerra Mundial, que o computador entra em cena, né, as máquinas, a questão das máquinas vão evoluindo, e aí você tem o que nós que vivemos essa época, chamado bug do milênio, ano 2000. Do ano 2000 para cá, o mundo que era muito distante, e que a gente só conseguia enxergá-los através dos livros escritos, eles passaram a vir diante dos nossos olhos. E a partir daí, a nossa conexão com o mundo, ela começou a vir aqui. O mundo todo. Ao mesmo espaço do tempo que eu estou aqui, eu estou falando com alguém lá no Japão. Nos aproximou. Junto a isso, a nossa questão mental, nosso raciocínio, a nossa ótica, né, a nossa visão, a nossa cosmovisão, ela deu um salto. E vocês são uma geração que já passou da alfa, beta, gama, nem sei mais que geração que são vocês, e a que vem próxima aí, que é uma geração diferente da minha estrutura de formação. Eu tive etapas, vocês não. Vocês avançaram etapas muito mais do que dos pais e dos avós. As etapas de vocês vieram com um volume muito grande. Quando um acúmulo muito grande, uma gama muito grande, né? Não vai transformar no Hulk, não, tá bom? Mas é a questão da gama, né?
Estou falando da radiação, né? Essa radiação, essa gama, né, de informações, de aquisição de conhecimento num cérebro que está descobrindo as coisas, essa máquina aqui, ela não vai ter um bug, ela não vai ter um tilt, mas ela vai perceber que tem etapas que não queimou, tem etapas que não passou. Agora eu estou falando da minha visão de mundo para eu chegar na resposta para vocês. Então vocês são essa geração em que essas informações estão vindo todas ao mesmo tempo. E vocês repararem bem, estudarem, vocês vão ver que esse assunto, ele ganhou o top 3 aí, o top primeiro, o top quinto, está nos top das galáxias do mundo todo aí, agora. Chegou no top do top do top. Então é um assunto que ele veio com muita força. E aí ele nos pegou sem os devidos preparos, as devidas construções. Essas devidas construções fazem com que a gente não saiba discernir. Você sabe o que é discernir, né? Quem sabe o que significa essa palavra? Discernir. Vamos, gente. Um dicionário ambulante para nós aí. Discernir. Diferenciar. Perfeito. Saber pontuar. Colocar as coisas no seu lugar e olhar de fora. Como quem fala, opa, peraí, tem esse. Pera lá, eu vou ver o que eu penso sobre isso aqui. Então, essa questão, ela tinha que ser do fórum íntimo de cada um. Ela tinha que ser uma construção minha. A partir da minha ideia de mundo, da minha construção de mundo, daquilo que eu herdo da minha família, tinha que ser o meu pensamento. O que está acontecendo com esse pensamento? Ele está vindo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Por quê? Porque o volume de informações estão vindo aí. Estão vindo um atrás do outro. Isso causa um desequilíbrio social. Por isso que eu falei, o tecido social, ele está sendo costurado, né? Só que ele está sendo picotado para costuras, mais costuras, mais costuras. Esse tecido social, ele vem sendo construído há 7.000 anos. E é justamente nessa década que esse tecido social se multiplicou nos seus cortes e nas suas costuras. Então, é natural que todos nós estranhemos isso? É. Agora, mesmo com essa questão do tecido social, aí tem a questão pessoal. E a questão pessoal está dentro da liberdade de cada um. Ou seja, cada um é responsável pela escolha que faz, pela decisão que tem, pelo rumo que caminha. Cada um deveria. Isso é liberdade. É a partir da minha visão é que eu construo. Tudo bem. Então quer dizer que o senhor é contra? Eu não sou. Pelo contrário. A pluralidade de ideias é o que constrói a nossa democracia. As divergências de opinião também constroem a nossa democracia. As divergências de pensamento também constroem a nossa democracia. O nosso país. E nós estamos num país livre. O nosso país não é Japão. O nosso país não é Afeganistão. O nosso país não é Cuba. O nosso país não é Rússia. Nosso país é Brasil. E o nosso país é um país multifacetado, multicultural, multirracial. Então, no centro do furacão hoje do Brasil está essas discussões do tecido social. Agora, por trás dessas discussões tem os seres pensantes. E esses seres pensantes desse tecido social, eles estão ditando as regras de como é que deve ser e como é que não deve ser. Em contraponto ao inimigo dessa forma de pensar, que é a religião.
Se antigamente a religião e a ciência eram opostos, antagônicos, hoje a ciência e a religião se aproximou mais. Mas a questão social se distanciou da questão da religião. Então não é uma questão de falta de Deus, não é uma questão de influência externa. A influência externa sempre vai haver. O ente das decisões é que tem que perceber. Ou eu protagonizo, ou vão protagonizar por mim. No filme, o ator principal é aquele que conduz todo o enredo em torno dele. Na vida, o ator principal é aquele que tem todo o enredo à sua volta, do qual o protagonista principal é ele. Então ele é o construtor da sua realidade social. O que estão fazendo? Tirando isso de nós, para que as ideias dos outros suplantem as minhas. Bom, quanto à questão das divisões, da questão da evolução da temática, né, que é um tema que ele vai evoluindo, ele tem a favor da estimulação a imprensa, as mídias, a política. E esse tecido social tem esses entes, que são os entes que apoiam essa diversa ação do tecido social. Agora, quem é que faz parte do tecido social? Sou eu. Então eu tenho que fazer a minha visão de mundo e a minha posição de mundo. Agora eu pergunto para vocês, nós temos opinião própria? Se a temos, nós podemos defendê-la? Se nós a defendermos, nós teremos problemas? Por outro lado, se eu tenho esse comportamento e eu quero assumi-lo, eu tenho problema em fazer isso? Não tenho. Diante do tecido social atual, não tem. O tecido social atual, ele é altamente inclusivo. Faço uma pergunta para vocês. Perseguição. Quem sofre mais perseguição hoje? LGBT ou religião? LGBT é mais perseguido que a religião. Vocês pesquisaram sobre o assunto? Então está aí um tema para pesquisa. Quem mais sofre hoje? Quem morre por causa do seu posicionamento? Pesquisa. Pesquisa. Vocês vão ter uma surpresa muito grande. Outro lado, a questão religiosa, ela é prejudicial à questão do comportamento? A questão do comportamento é prejudicial à questão religiosa? No campo, na seara da vida, existem mais importantes? Ah, não, a questão religiosa é mais importante. Ah, não, o comportamento é mais importante. Existe? Se existe, nós não chegamos no equilíbrio. Nem a religião dialoga, nem os extremos dialogam. Então tem que haver diálogo. Está havendo diálogo? Quero perguntar para vocês, está havendo diálogo? Está ou não? Não, seja sincero. Está sim, nós estamos aqui dialogando. Eu estou representando. Mas tem essa mesa redonda? Não tem. Essa mesa redonda ela é importante para isso. Porque tem que haver um bom diálogo, uma boa conversa. Ok? Dúvidas? Pode perguntar. Vamos, gente. Não fica com dúvida, não. Volta a pergunta caso eu não respondi, por favor. Aproveita, gente. Se a internet influencia na orientação sexual. Ser LGBT é falta de Deus
ou falta de procurar a igreja? Tá. Vamos ver o que Freud diz, né? Tudo fala de Freud e explica. O ser humano, ele é dotado de pulsões, de desejos, de vontades. Ele tem fases para isso. A própria formação humana é essa. O ser humano, ele tem uma ótica aberta para o novo. Que é isso aqui, ó. Essa ótica aberta é a partir do indivíduo. Então você está olhando para mim, você não está se vendo. Isso que está aqui a gente chama de alma. Que é um ente invisível, mas é um ente que está por trás do psique, da análise, da argumentação. Chamamos de alma. A ciência vai dizer outra coisa. É o cognitivo, o ser pensante, o ser que raciocina, né? Nós, cristãos, chamamos de alma. A alma é o espelho. É isso aqui, ó. É o espelho, é o que eu estou vendo. É o espelho. Isso é a minha alma, o espelho. Quando isso se interromper, essa alma não existirá mais. Então ela é o espelho. Mesmo que ela não seja um espelho pelos olhos, ela o é pelos ouvidos. Mesmo ela não sendo pelos olhos, pelos ouvidos, ela é pelo paladar, pelo cheiro, pelo tato. Então a alma é o aguçamento dos sentidos. Esse é quem nós somos. Esse ser, que é a alma, que está aqui dentro, ele é dotado de vontades, desejos. E essas vontades e esses desejos inclinam a intenção da alma. Os olhos vão mexer com esses desejos, com essas vontades. O ouvido vão mexer com esses desejos, com essas vontades. Então, esses são as duas janelas da alma. Ouvido, olho. As duas janelas mais pulsantes. Ela vai mexer com dentro de mim com o desejo. O desejo é a minha pulsão. É o meu ser interior. E esse ser interior, ele assume a frente dos desejos, da vontade. Né? Na religião, eles falam que é o seguinte: é o que te atrai e o que te seduz. É isso que faz com que a sua alma vá atrás. O que te atrai, o que te seduz. Na ciência é o que te inclina. É o que te move. É o que te direciona. Então, dentro de nós, a gente é dotado de desejos, de vontades. A pessoa, ela não se droga apenas por causa do desejo e da vontade. Ela se droga porque o desejo e a vontade a inclinam. Quando ela se torna prisioneira, ela não consegue mais largar. Então eu posso ser prisioneiro de todos os meus desejos, de todas as minhas vontades, de todas as minhas pulsões, quando esses aspectos externos mandam em mim. Eles é que mandam em mim. Então eu vou tomar essa decisão de acordo com aquilo que me inclina, que me seduz, que me atrai. Ok. Então todos nós temos isso. E o Freud, ele diz isso. Agora, quem vai estudar Freud, quem é esse personagem, que muita gente estuda a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, para poder descobrir Freud e os outros pensadores. Tem um grande aí que eu descobri há pouco tempo, Marco Polo. É outro também que eu não conhecia. Né? Falam muito bem dele. Estou começando agora, no meio acadêmico, a descobrir quem que é ele. Mas Freud, ele deixa bem claro que existem essas funções inclinam a gente, e a gente vai de acordo com aquilo que vai nos atrair. Aí a gente vai atrás. No caso da religião, ela diz que essa pulsão, essa vontade, esse desejo tem freio. E você pode frear. Vamos lá. AIDS é um problema? Pergunta. AIDS é um problema? É uma doença sexualmente transmissível, não é? Uhum. Atualmente, vocês sabem se o índice de AIDS aumenta ou diminui? Está aumentando? Mas não é todo mundo já educado?
Vocês sabiam que teve uma estimativa que ela cresceu bastante entre os idosos, terceira idade? Bom, mas são pessoas já esclarecidas. Vou explicar para vocês o que Freud diz. Ele diz o seguinte: você está aqui, você e a mina no love. A camisinha está no bolso, você está. Aí aquela porção vai tomando vontade, vai criando vontade, vai mexer com o seu raciocínio, com a sua vontade. Você vai... esquece. 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 Por quê? Sua pulsão, o seu desejo toma conta e você, que é o ente do controle, perde o controle. Não é assim? Essa é a realidade humana. Esse é o ser humano. Ele é assim. Ele é dotado desses impulsos, desses desejos. Aí, na religião, o que a religião diz? Que quem criou isso foi Deus. Foi Deus que colocou isso dentro do homem. Então, isso é ruim ou é bom? É bom. Estou quebrando tabu aqui, gente. Isso é ruim ou é bom? Não é nada. É bom. É ótimo, cara. Eu casei com isso. Eu casei com isso. Então isso é próprio do ser humano. Deus colocou essa pulsão dentro de nós, esse desejo, essa vontade. Agora, quem é o ente que controla essa pulsão, esse desejo? É você. É você. Então o que a sociedade, né, a civilização ocidental fez? Ela colocou freios, colocou limites. A civilização ocidental diz o seguinte: mulher, esposa é uma só. A Bíblia diz que é uma só e que não pode ter um relacionamento fora. Então lá, eu e a minha esposa, nós temos 32 já? Fica em dúvida. 32 anos de casado. 30 esse ano, ué. 30 esse ano? 30. É de namoro, né? Namoro e casado. 30 anos de casado. 30 anos. Qual que é, na nossa relação, o limite aqui? O limite é o extraconjugal. Se entrar um extraconjugal, eu quebrei o limite. Mas no mundo que nós vivemos, eu posso pular essa cerca com facilidade? Sim ou não? Sim. Quem é o ente que freia essa pulsão, essa vontade? Sou eu. De quem que é a decisão? É minha. Aí fala assim: mas professor, não pode acontecer de repente, né, aquele love lá no seu ouvido, você, não, estou pensando em pular a cerca, não pode ter? Pode. E aí eu tenho que ser o ente dos meus limites, da minha liberdade. Não vou. Agora vamos lá. Eu sou professor do magistério. Eu sou professor do 1º ao 5º ano. Quantos professores homens tem do 1º ao 5º ano? Quem aqui teve aula do 1º ao 5º ano com professores homens? Mais pouco, não é? Pouquíssimos. Então isso quer dizer o quê? Que eu estou no universo de mulheres há 30 anos. E até hoje a minha mulher não falou qualquer coisa. Qualquer coisa. Você foi assediado? Fui. Já teve cantada? Já. Mas eu tomei uma decisão. Então Deus colocou dentro de nós essas vontades, esses desejos, que são bons, é próprio do ser humano. Agora compete a mim tomar a decisão, eu faço ou eu não faço. Isso para tudo. O desejo de roubar, o desejo de trair, qualquer desejo ou qualquer pulsão que eu tenha, eu sou o protagonista dos freios e dos contrapesos dentro dessa ação minha. Eu sou o ente. Agora, se por outro lado eu não quero que esses limites existam e eu quero me liberar, você é responsável por eles e ninguém tem nada a ver com isso. Nem a religião. Então o senhor condena a pessoa que pratica tal. Eu não. Quem que eu sou? Não sou melhor do que ninguém. O problema está aí. É quando você arroga para si o direito de dizer o que o outro deve e o que o outro não deve fazer. Quem sabe o que deve e o que não deve fazer é você. A responsabilidade é sua.
Esse deveria ser o princípio. Ele não é para muitos, porque alguns se acham melhores do que os outros, por causa da questão ou religiosa, ou intelectual, o que quer que seja. Eu descobri aqui no colégio agrícola que eu não sou um ser melhor e nem pior do que ninguém. Aqui. Agora, eu era um ente até os meus 16, 17 anos, que sentava no último lugar da fila, no canto de lá, com a cara virada para a parede, porque eu tinha vergonha da orelha, maior do que a outra, e da face manchada. E eu vivi prisioneiro disso 16 anos. Só me libertei quando eu falei, opa, eu sou o ente principal da minha história, eu sou o protagonista. Então eu não devo levar mais isso em conta na minha vida. E tomei as minhas decisões. Então, dentro da sociedade, a pessoa quer ser, gente, a responsabilidade é dela. E ela tem liberdade para isso? Ela tem. Ela tem, não tem mais nada. Tem até lei que a apoia. Ela é um ser livre, é um ente livre. O que ela não pode é querer impor a vontade dela sobre a vontade do outro, porque o outro também é um ser livre. O outro também é um ser que pensa, e pensa diferente de mim. Isso é democracia, né? É o grupo dos contrários, é a união dos contrários, a esquerda e a direita. Não tem como, isso é sociedade. Isso é democracia, tem que ser assim. Mas nós fugimos disso porque nós trazemos muito lado da nossa visão de mundo. E não o mundo como ele é. E aí eu pergunto para vocês, Deus ama mais o pastor ou mais o homossexual? Quem que Deus ama mais? É isso aí. Ele ama igual. Então, pera lá. Se é alvo do amor de Deus, o que eu tenho a ver com isso? Esse é o problema. E essa é a reflexão que muitos não fazem. Ok? Dúvidas? Eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Esse papo está muito bom, pastor. Mas está dando a hora, né? Não. Estou aqui extasiada, eu fico aqui acho que a tarde inteirinha. Porque eu acho que eu já estou com 50 anos e em poucos momentos da minha vida eu tive tanta informação passada assim de forma tão clara, tão lúcida, tão... Estou aqui assim emocionada. O que eu queria colocar para o senhor? Sim. Dentro da sua experiência, da sua sensatez, dessa fala tão limpa, tão clara, tão boa, o que o senhor pensa a respeito de algumas... Eu não vou saber, o senhor me desculpa a minha ignorância, que eu também não sou muito. Ou alguns pastores, ou algumas igrejas, ou algumas, inclusive, independente se são evangélicos ou católicos, enfim, que colocam esse tema, essa questão dos gays, enfim, como... confirmadamente como alguma coisa ligada ao demônio, confirmadamente alguma coisa que a pessoa, que o gay, ele não tem Deus no coração, que não é de Deus e que ele está tomado pelo demônio, porque infelizmente essa retórica ainda existe, essa fala ainda existe. A gente vê... eu aqui convivo com muitos alunos e já em outras experiências que eu vivi também, eu já vivi experiência de aluno chorando aqui na escola, chorando copiosamente, desesperadamente, em virtude que os pais e ali na igreja e tal colocam essa questão da homossexualidade como alguma coisa que não é de Deus, que é do demônio, que, enfim, e que ele se reconhecendo como gay, como homossexual, ele fala, por que Deus me fez? Se foi Deus que me fez, por que Deus não me leva para me livrar desse sofrimento? Porque eu não quero viver assim, eu estou sofrendo muito por sentir isso, por viver dessa forma.
porque eu não me reconheço, enfim. Como o senhor vê essa questão? Eu vou usar com outra pergunta. Jesus é aquele que está entre o antes e o depois da história. Certo? Na época de Jesus, a Grécia, ela foi incorporada, né, pela... Vamos lá? Quem é que incorporou judeus e gregos dentro da sua formação de Estado? O Império Romano. O Império Romano utilizou-se dessas duas forças da época para dominar o mundo do seu tempo, para construir estruturas de domínio. Até a estrutura política que a gente tem hoje, Senado, por exemplo, é uma estrutura própria do governo romano. Certo? É uma estrutura que pensou. Por que eles cooptaram os gregos? Por causa da língua, que era a língua mais falada, era a língua que acompanhava praticamente todo, eles queriam dominar o mundo, tinha que ter uma língua única. E a questão de único Deus, já que a maioria das civilizações eram politeístas. Então essa ideia de um único Deus atraiu os romanos, e o Império Romano então adotou duas nações e trouxe essas duas nações para a sua construção histórica de domínio do mundo. E então surge, dentro desse Império Romano, surge um ente, vou usar a linguagem de hoje, revolucionário, né, com uma proposta de reino de Deus na terra, que é o que Jesus veio fazer. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. Então a terra continuaria com a sua estrutura e entes entrariam no reino de Deus, os entes que optassem por entrar no reino de Deus. Então essa é a proposta de Jesus. Ele morreu por causa disso. Ok. Pergunto para vocês, vocês veem na Bíblia Jesus condenar qualquer pessoa? Faço outra pergunta, existia prostituição na época de Jesus? Ele condenou as prostitutas? O que Jesus falou sobre os homossexuais? Quero perguntar para vocês. Vamos, gente, me responda. Tem cristãos aqui, não tem? O que Jesus falou sobre os homossexuais? No meu entendimento, ele não falou nada. Nada. Por que ele não falou nada? Naquela época já existia. Já, claro. Será que Jesus falaria a mesma coisa que ele falou para aquela mulher pega em ato de adultério? Vai e não peques mais? Será que ele falaria isso para ela, para alguém assim, que estivesse morrendo por causa disso? Porque o cerne da mulher lá era a morte. Estava todo mundo com pedra na mão para matar ela. Então isso aqui é um divisor de águas para mim. Jesus não falou nada. Por quê? Porque Jesus não veio para estigmatizar nada. Ninguém, comportamento algum, pessoa alguma, quem quer que seja. Ele não veio para estigmatizar religião, nada, nem budismo, nada. Jesus nunca teve essa preocupação em neutralizar pessoas por quaisquer comportamento. Por isso que ele é o símbolo maior de amor. O que é que Jesus então veio fazer? Ele veio restabelecer o reino de Deus, em que o maior ato desse reino, desses cidadãos do reino, é o serviço prestado ao outro, que a gente chama de mordomia, né? Que é um dos princípios fundamentais das relações humanas, a mordomia, né? Que é esse negócio de que o outro é superior a mim. Eu não sou maior do que ele, nem menor do que ele, mas ele é superior a mim porque eu tenho que respeitá-lo, mesmo que ele pense diferente de mim, que ele comporte diferente de mim, que ele faça coisa que eu não gosto, eu tenho que respeitá-lo. Isso é o que Jesus veio fazer. Certo? Aí, respondendo à pergunta da professora, se Jesus não fez nada e nem falou nada a respeito disso, ele propôs uma coisa. E o que ele propôs? Ele propôs uma frase chamada, uma frase extraordinária. Ele falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus... Ou seja, Jesus caminhou em direção à cruz. Então, se eu sou um ente e que em mim habita a culpa, como que eu vou me livrar dessa culpa? Simples. Vou negar a mim mesmo, vou negar as minhas vontades, vou negar as minhas pulsões, vou pegar a minha cruz e vou seguir Jesus. Simples. Foi isso que Jesus propôs. Ele propôs isso para quem? Para todos. 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 Esse é o cerne da pregação de Jesus, que a gente chama de evangelho, boa notícia. Não discriminou ninguém, não condenou ninguém, mas apontou o caminho para todo mundo. E o caminho é ele. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro da questão religiosa, é claro, né? Então, novamente, o protagonista da tua história é você. É você que decide o que você quer, o que você não quer. Agora, a culpa não pode ser o seu algoz. A culpa não pode ser o ente com um garfo na mão ou com uma foice na mão para te degolar. Ah, vou me matar. Não pode. A escolha que você fizer para a sua vida é a sua escolha. Agora, se você quiser abandonar a sua escolha para a escolha de Jesus, que ele propõe, que é isso que o cristianismo faz, é só fazer o que ele fala, negar a si mesmo. Agora, diante da realidade atual, as pessoas querem fazer isso? Não, ninguém quer. Ninguém quer fazer isso. Ninguém. E Deus vai condenar por causa disso? Ele vai dizer, eu nem te condeno. Nem eu te condeno. Porque nós somos seres livres. Ou não somos? É isso. Respondi, professora. Ok. Mais dúvidas? Calma, pessoal, um de cada vez. Ah, você pode perguntar. Isso. Boa tarde. Eu queria saber sobre o posicionamento da filosofia. Como o senhor o posicionamento da filosofia sobre a questão do LGBT. Como você falou ali também, o argumento próprio precisa de várias ideias, várias perguntas. Então, sobre da filosofia, como que ela vê isso? O que a filosofia propôs, né? Ela propôs construir as ideias, a partir das ideias, construir um senso comum. O senso comum é quando tá bom para todos, tá bom para todas as partes, certo? Então tá bom para todas as partes assim. Geralmente não está bom para a outra parte porque a outra parte está sendo ferida, né? E se a outra parte está sendo ferida, não é bom para ambas as partes. A filosofia ela vai caminhar para a ética. É eu respeitar a sua escolha e você respeitar a minha. O que acontece hoje é que a intolerância, ela não é só de um lado, a intolerância é de todos os lados. Intolerância é uma palavra bonita do nosso tempo, que parece que é carregada de alguém que é intolerante. Então eu sou pastor, eu sou religioso, eu sou intolerante. Por causa do nome, né? Pastor, protestante, intolerante. Então intolerância é um aspecto que a gente gosta de colocar no outro. Mas às vezes nós do outro lado também somos intolerantes. A intolerância é quando você não aceita a opinião do outro. Então, o equilíbrio para isso é a ética. Ela vai trazer o equilíbrio entre os intolerantes. A paz entre os antagônicos. E como que a religião deveria fazer? Ela não deve ficar neutra. Não é neutralidade. Ela deve marcar a sua posição como ela está marcando e ser respeitada por isso. Mas ela não deve avançar na escolha do outro e condenar o outro. Que aí ela vai estar sendo intolerante. Então a intolerância é quando há prática de um lado. E geralmente essa prática ela é caminhada de uma coisa chamada desequilíbrio, exagero, força, imposição. E tirania. Isso é intolerância. E isso, infelizmente, não tem para onde correr, está dentro do ser humano. Como está as pulsões, também está esse desejo de se impor sobre o outro, infelizmente. O ser humano tem que aprender a dosar suas pulsões, suas vontades e seus desejos. Mais ou menos? Então, filosoficamente é isso, é caminhar para o lado do equilíbrio.
Porque você tem que respeitar o jeito do outro pensar. Pastor, o senhor acha que nós enquanto civilização, enquanto sociedade, o senhor acha que nós estamos muito longe ainda, em termos de anos, décadas, séculos, enfim, uma perspectiva temporal? O senhor acha que nós estamos ainda muito longe de chegarmos num momento, num período da nossa civilização em que de verdade as pessoas reproduzam e sejam aquilo que Jesus foi, onde impere o amor, onde impere a tolerância, onde impere o respeito, onde impere a irmandade, onde impere a harmonia. O ser humano, ele é um ser conflitante. Ele sempre foi conflitante. As guerras estão aí para provar isso. Os séculos estão aí para provar isso. O ser humano, esse mundo ideal, pode ser que a utopia diz isso, que há um mundo ideal, tem como chegar nesse mundo ideal. O mundo ideal, ele só acontece quando as consciências passam a ser as diretrizes das pessoas humanas. Infelizmente, as pessoas humanas não são dirigidas pelas consciências. Não são as consciências humanas que as movimentam. O que movimenta as consciências, as vontades humanas, os desejos humanos, é o fator poder. Esse é o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano é relacionado à sua maior crise interior, que está entre ser e ter. O ser humano, ele só pensa em ter e obter, para ter status, para se avolumar sobre o outro, para sobrepor sobre o outro. Então, essa é uma crise humana. Ser. E o ser entra dentro desse ente interior de equilíbrio chamado consciência. A minha consciência é o elo balizador de todos os conflitos para uma harmonia. E não é todo mundo que tem consciência equilibrada, Cada um tem sua vontade. É meu. Isso aqui é meu. É meu. Então, eu tenho, é meu. Eu quero ter. Essa é a crise humana, entre o ser e o ter. O senhor está falando sobre socialismo? Não. Socialismo é uma linha de pensamento, capitalismo é outra linha de pensamento, são filosofias. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre o ente em si, o ser humano. Eu. A minha consciência tem que ser o meu árbitro. A minha consciência é quem diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. E a minha consciência tem que levar para esse aspecto de que a harmonia, ela não depende do outro. A harmonia, ela depende de mim. O bem-estar não depende do outro. O bem-estar depende de mim. A tolerância não depende do outro. A tolerância depende de mim. Quando eu trazer para mim essa responsabilidade e projetar a minha consciência dessa forma, aí eu vou ser um ente social transformador. Vocês estão diante de uma pessoa normal, simples da sociedade, Zé Roberto. Esse cara aqui. E um monte de gente conhece, tem gente que não conhece. Mas a minha consciência é meu hábito em tudo que eu faço. Sempre foi. Porque eu descobri cedo na vida, que quem constrói a minha história sou eu. Não é os outros. Não é o meio. Vamos lá. Nasci interior de Minas Gerais, divisa com a Bahia. Fui morar logo cedo no Espírito Santo. Depois eu fui para Ouro Preto. Depois eu voltei para minha cidade natal com 13 anos. Com 16 para 17 anos eu vim para cá. Eu tenho uma história anterior. Minha mãe era dona da casa de prostituição. Eu cresci no meio de prostitutas e homossexuais. Eu cresci. Esse foi meu ambiente de vivência.
Eu fui chamado um apelido de Sarita pelos meus irmãos. Então os meus irmãos diziam que eu era homossexual. Eu tinha vontades e pulsões dentro desse caminho, por causa do meio que eu vivia. Então eu tinha isso de forma muito clara, muito comum. E para mim esse era o meio normal. Só que eu cresci debaixo de uma revolta muito grande. Porque à medida que eu me tornei um ente religioso, foi lá com os 12 anos, eu me batizei na igreja católica com 12 anos de idade. Então com muita consciência, sabendo o que estava fazendo, e tomei uma decisão dentro do cristianismo. Ok? Então eu tinha muito sério essa questão. Mas aí eu comecei a ver a situação à minha volta. De miséria, de violência. Eu vivi todo esse ambiente. Eu vi morte na minha frente, um punhal entrar na barriga do cara, diante dos meus olhos, com 9 anos de idade. Eu já fui traumatizado por uma ação violenta. Eu me tornei um ser violento. Eu me tornei um ladrão já cedo. Eu tinha um comportamento de revolta. Eu vim para Paraguaçu Paulista e eu não dei moral para ninguém. Os veteranos, tinha eu na jugular deles, porque eu não aceitava. Eu era um ente nervoso, revoltado com a sociedade, revoltado com tudo e com todos. Eu tinha tudo para ser o cara que caminharia dentro do crime. Tinha tudo para essa realidade, porque eu era um ser revoltado com a realidade que eu vivia. E dentro da projeção da realidade social que a gente tem hoje, da projeção do prospecto das questões sociais, eu seria outro, e não esse que está aqui. Não seria? Eu seria um produto do meio. Como diz o próprio Piaget, né? Como diz os pensadores como Vygotsky, que a questão do meio tem uma influência enorme sobre o ente. Então eu seria tudo aquilo que eu era até os 16 anos. Era esse o Zé. Quando eu vim para cá em 17, a primeira coisa que eu aprendi foi valorizar minha mãe, que eu não dava valor. Aí a ausência da minha mãe fez eu lembrar, opa, pera lá. Minha mãe vivia essa realidade, mas minha mãe era batalhadeira, minha mãe era analfabeta, minha mãe criou 6 filhos, minha mãe foi pai e mãe de todos nós, minha mãe sustentou nós passamos fome, é verdade, nós vivemos toda essa realidade, é verdade, minha mãe cuidava disso, é verdade, mas era minha mãe, e ela fez tudo por mim. Aí foi a primeira coisa, eu passei a valorizar minha mãe. Isso já mudou a minha forma de encarar o mundo. E aí eu estava aqui, quando eu saí de manhã cedo, havia tido um acidente de moto na saída aqui da BR. A moto bateu num caminhão, o cara caiu no chão e eu fui lá ver. Cérebro espalhado no chão. Eu vi aquilo, foi o segundo impacto, a dureza da realidade da vida. Pancada. Foi a minha segunda experiência que começou a colocar no norte. Até então eu chegava aqui bêbado, eu roubei o colégio agrícola várias vezes. Tá gravado aí, hein? Ovo? Ah! Coelho? Ah! Galinha? Peixe. Peixe! O peixe é, né? Alface, essas coisas, né? O Clovão que o diga, né? Que o Clóvis que era um inspetor, né? E eu vou falar o nome dele aqui, o Donizete. Não vou falar o apelido não, que ele ficava bravo comigo, né? Mas eu era um bicho. Aí eu tomei uma decisão. Fui no refeitório, num filme que tinha. O filme era Nick e a Gangue dos Mau-Maus, a escolha, a cruz ou o punhal. Aí eu olhei para aquele filme e falei, epa, pera lá, a minha realidade é o punhal. Se eu continuar nesse caminho aqui, eu vou para o caminho do punhal, que é o caminho da morte. Eu vou acabar a vida cedo. E tomei uma decisão. Não, eu quero a cruz. Eu tomei uma decisão. Foi aí que a minha vida mudou, porque eu tomei uma decisão. Eu quero a cruz. E aí a minha vida passou a ser outra. Aquele Zé que tinha vergonha, que não tinha coragem de falar em público, que tinha medo, que era cheio de revolta, morreu. E aí Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu neguei a mim mesmo lá, 16 para 17 anos. E eu estou aqui hoje, porque eu neguei a mim mesmo lá atrás. Foi uma escolha minha. Então eu estou dando para vocês aqui um depoimento prático da minha realidade. Ok? Senão eu falo demais. Pronto, jovens? Alguém mais? Mais dúvida? Tem gente querendo ir no banheiro. Vamos lá, pergunta.
Pergunta? Não? Certeza? Pergunta? Certeza? Pergunta, meu bro. Vocês vão perguntar para mim, eu não. Você não vai me perguntar? Você está com vontade de me perguntar? Não, senhor. Não, senhor. Ele tá querendo me perguntar faz tempo, ó. Ele está querendo perguntar. Pergunta, meu príncipe, vai. Depois eles vêm me massacram, não vou saber responder. Agora, por favor, ligar pro pastor. Pergunta, meu príncipe, vai. Vai, meu bro. Ô, cara. Você que eu achei que ia perguntar bastante. É o bigodão também, ó. Amarrar esse bigode aí. Pastor, Você. eles são terríveis. Eu sei. Eu fui da idade deles. Queridos, Né, Isaac? Pergunta aí, cara. Vai Pastor, aí. eles são terríveis. Eu sei. Você sabe, né? Eu sei. Mas são exatamente. Então. São lindos eles. Minha turma. Opa. O Isaac, eu conheci muito o pai dele, né? Eu meu aluno também. Conheci ele quando nasceu, ele é Oswaldo. Né? A mãe dele também. Eu não usei outro fator também da minha história. Eu não tive pai, viu? Então, outro aspecto da minha história. Eu não tive pai. Então, é um negócio terrível isso aí. Muito terrível. A minha revolta era por conta disso. Não tinha pai. A figura paterna do homem nunca foi figura imperante. A minha mãe foi pai e homem para mim. Pai e mãe. A gente corrige. Pai e homem, mãe. Então, mãe. Mãe e pai. Tá certo. Ali. Mademoiselle. My brother. Aí, agora sim. Eu queria saber, completando a pergunta da professora, se esse preconceito da religião constar que a pessoa homofóbica homossexual, ela ser o diabo, assim por dizer. Você acha que um dia pode se desenvolver a não ter mais preconceito? O preconceito é um conceito preconcebido, né? Ele é concebido antes, né? A formação religiosa, ela não é que ela é preconceituosa, ela é uma construção de milhares de anos, né? Então você tem uma formação de milhares de anos construídos, de repente você quer derrubar isso do dia para a noite, não derruba. Essas estruturas vão ficar de pé. Então sempre vai existir essas estruturas de pé. A questão não é como enxergam, a questão é como eu vejo. É mais interno, é mais da pessoa do que esses aspectos externos. Tem que se considerar isso como externo e não influenciadores. Por quê? Porque sempre vai ter. Vamos lá. Arábia Saudita, como é que encara esse assunto? O Islã, como encara esse assunto? O que acontece no Islã, gente, quando descobre? Mata, né? É religião, sistema religioso. Já no caso do judaísmo, não. O judaísmo já tolera. Interessante, né? E o espectro que defende essa linha odeia o judeu. Mas é falta de informação. Falta de informação. O judeu entende. Só para você entender, né? Sigmund Freud, ele era judeu. Pai da psicanálise. Era lá. Albert Einstein era judeu. Então tem que ver muito bem que os grandes nomes da nossa formação científica eram judeus. Os maiores pensadores eram judeus. Então não tem essa. A maior democracia, uma das democracias mais fortes do mundo é a democracia de Israel, né? Tem a capital como Tel Aviv, que vive ali naquela guerra da Cisjordânia, vive num conflito o tempo todo, né? Então a questão do preconceito vai sempre existir. Agora, eu sou o ente de transformação em relação a isso. A partir de mim, eu vou ter preconceito ou vou aceitar? Eu não tenho problema nenhum com ninguém por quaisquer comportamento. Eu, Zé Roberto. Agora, eu sou de uma formação religiosa que ela já tem essa formatação. Essa formatação, alguns já mudaram, porque já existe a igreja inclusiva. A igreja inclusiva, ela é uma igreja chamada, dita como evangélica cristã. Você já ouviu falar? Não? Tem outros aí, Caio Fábio de Araújo Filho. Já ouviu falar?
Então pesquisa, procura saber a história dele. Ele tem uma mente brilhante para tratar desse assunto. Como é que é o nome, pastor? Caio Fábio de Araújo Filho. Igreja Inclusiva Lana Roder. A sociedade já tomou formato. A sociedade já está numa tolerância. A sociedade já agasalhou. A religião não vai agasalhar. A religião que pretende ficar dentro dos preceitos bíblicos não vai agasalhar. Mas os entes da religião mais esclarecidos vão aprender a respeitar. Certo? E vai aprender mesmo, porque não tem como. Agora, por exemplo, já tem lei. Então vai chegar uma hora que ou a sua consciência trabalha ao seu favor ou contra você. Mais uma pergunta, última, acabou o tempo. Eu queria saber porque na parte da igreja, a concepção, não sei se essa é a palavra exata, mas porque eles pensam que quem é LGBT pensa no diabo. A questão da figura do diabo, ela não só é mitológica, né? Só Hades, por exemplo, na mitologia. Hades é o deus do inferno, né? Já no meio judaico, Hades é prisão do inferno, que é o sentido da palavra. Então, essa ideia de diabo, ou diabolos, é uma ideia de escuridão e claridade. Então, isso está dentro da religião incorporada, né? O comportamento humano é humano. Associa-se ao diabo por causa do viés religioso, mentalidade religiosa, né? Então, a mentalidade religiosa faz enxergar como diabo. O Evangelho de Jesus Cristo faz enxergar como pessoa humana, carente da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o caminho que Jesus propõe. Mas como a maioria tem um viés religioso e não de boas notícias, aí essa formatação é por causa da mentalidade religiosa. Eles chamam de xiita, né? Ou fundamentalista. Isso é um espectro do meio religioso que pensa assim mesmo, principalmente os antigos. Aí, o que você vai fazer para desconstruir isso? Não tem desconstrução. Isso são estacas fincadas, não tem como mexer. Por isso que a revolução ela começa nessas mentes aqui. São só coisa de palma, pastor. Eu agradeço muito essa oportunidade, essa honra, honroso para mim. Saio daqui muito feliz e com uma ótima impressão de vocês. Tá bom? Bem.